Fala galera, beleza? Professor Michel aqui de novo para mais um episódio da série Mendel Resolve Fundep, porque Fundep é com o Mendel. Nós temos o maior acervo de questões de biologia da Fundep, mais de 600 questões catalogadas, organizadas de todos os assuntos de provas do Brasil inteiro da banca Fundep. A prova de hoje a gente vai resolver é a prova do concurso de Bombeiro Militar de Minas Gerais, que foi para admissão de soldados, né, para 2020. Para ficar certinho a informação, olha só, deixa eu ver aqui, ó, para praças combatentes e praças especialistas para o ano 2020, beleza? Tudo bem? Bom, olha só, essa prova teve 5 questões de biologia, da 41 a 45. Vamos agora resolver cada uma comentando, beleza? Vamos lá? Bom, então olha aqui, ó, questão 41. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder ler junto a questão. Então vamos ler? Olha lá. São gases causadores do processo conhecido como narcose do mergulhador, que pode levar a retardo dos movimentos, convulsões e morte por afogamento. Tá aí, ó. Então, vamos ver. Primeira coisa, o que é a narcose? Narcose é um quadro, é uma situação que acontece, por exemplo, na estação de mergulho, que vai ser semelhante a uma situação de embriaguez. Não à toa é chamado também de embriaguez das profundezas. Por quê? O indivíduo vai ter uma perda aí da coordenação motora, vai ter uma sonolência, pode ter uma perda de consciência, uma fraqueza, náusea, eventos aí semelhantes a uma embriaguez. Ok? Como é que funciona? Galera, vamos lembrar, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em 1 atm. Então, ao nível do mar, a pressão é 1 atm. 10 metros de água sobre a cabeça, subiu mais 1 atm. Então, a pressão é de 2 atm. 20 metros, 3 atm e assim sucessivamente. Bom, quando aumenta a pressão atmosférica, a pressão ambiental, a pressão dos gases dentro do corpo também vai aumentar, a pressão parcial desses gases. E aí, vamos lembrar, o ar que nós respiramos é formado basicamente por nitrogênio e oxigênio, ok? Então, o nitrogênio que foi inalado, que foi absorvido aí com a respiração, foi para o sangue. Qual é a função dele no sangue? Nenhuma. Não serve para nada, para nada, para nada. Só que em algumas situações ele vai acabar atrapalhando, e esse é um caso. Com o aumento da pressão ambiental, vai aumentar a pressão parcial do nitrogênio, e o aumento da pressão parcial do nitrogênio faz com que ele comece a causar um efeito impedindo ali as conexões dos neurônios, impedindo, retardando a atividade nervosa. É algo semelhante à embriaguez, portanto, semelhante ao que ocorre com o indivíduo que está lá inalando o gás do riso, que é o óxido nitroso. Então, esse é o efeito. Algumas pessoas até falam que é a lei do Martini, para o mergulhador. É como se a cada 10 metros de profundidade o indivíduo tomasse uma dose de Martini. Ele vai começar a ter aquele efeito. Então pensa, 40 metros, 4 doses de Martini, ele já está ali mais alegre. É claro que assim como com a bebida, cada organismo reage de um jeito. Então algumas pessoas suportam melhor o mergulho do que outros. Então a condição biológica vai ser fundamental. Então nem todo mundo vai ter a mesma capacidade de mergulhar e suportar e ter ali uma plena atividade, beleza? Envolve treino, mas envolve também a sua condição biológica. Tranquilo? Então o gás principal que está relacionado a esse efeito, que é a narcose, é o gás nitrogênio. Então a gente já pode aqui eliminar a letra A, porque não fala do nitrogênio, e eliminar a letra D, porque não fala do nitrogênio. Beleza, ficamos entre a B e a C. A B tem monóxido de carbono e a C tem oxigênio. O monóxido de carbono, galera, é aquele gás que é liberado da combustão parcial, Uma combustão total, completa, libera gás carbônico. Quando a combustão é incompleta, parcial, libera monóxido de carbono, que vai, se inalado, se associar com a hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, que é um composto estável, vai inutilizar aquela hemoglobina, impedindo então que ocorra o transporte de oxigênio. Então, inalar monóxido de carbono é extremamente perigoso, pode causar morte. Só que a concentração desse gás na atmosfera é mínima, é desprezível.
Tá? Isso só é perigoso em situações muito particulares, quando houver uma fonte emissora de monóxido de carbono, o escapamento do automóvel, certo? Um motor a combustão de um gerador, por exemplo, que não está muito bem regulado. Então é possível que durante o mergulho o monóxido de carbono ofereça risco? Bom, numa situação muito particular, tá? Pensa, pode colocar na prova isso. Imagina um sujeito que vai mergulhar, mas não com um cilindro de ar comprimido, nem apneia, vai mergulhar conectado a uma mangueira que está lá no barco. Então no barco tem um compressor, aí o compressor, do compressor sai a mangueira que está alimentando então ali, ou está mantendo o indivíduo recebendo ali um suprimento de oxigênio. Ok? Só que esse compressor é movido a energia, então tem um gerador de energia movido a óleo diesel. Então, numa situação muito específica, se esse gerador não estiver bem regulado, estiver ali liberando monóxido de carbono, se não houver um isolamento muito bom ali, o compressor está pegando esse gás, está então transmitindo, enviando monóxido de carbono via mangueira lá para o mergulhador, aí poderia haver um problema, mas que não seria a narcose, seria aí uma intoxicação por monóxido de carbono. Ok? Bom, 79% do nosso ar, então, é nitrogênio e 21% mais ou menos é oxigênio. Perceba que não sobra quase nada para o resto. Então, o oxigênio é o outro gás que pode causar problema. Então, aqui eu já sei que a resposta é letra C. Só que no caso do oxigênio, a expressão mais usada é a intoxicação pelo oxigênio e não a narcose, mas que causa efeito semelhante. Também pode causar náusea, vômito, tontura e até levar a desmaio, também por conta do aumento da pressão parcial do oxigênio. Beleza? Então, esses efeitos aqui que foram descritos vão acontecer em razão do oxigênio, do gás oxigênio e do gás nitrogênio quando submetidos a uma pressão muito alta dentro do nosso organismo. Então, a resposta é a letra C. Beleza, galera? Bom, vamos ver agora a questão 42, uma questão de ecologia. Então, de novo, vou compartilhar a tela para a gente poder ler junto aqui a questão. Tá lá. A ocorrência de incêndios no cerrado pode se dar por causas naturais, combustão espontânea, alta temperatura, descargas elétricas e atrito entre rochas. Entre outros fatores, esse fogo natural está relacionado ao aspecto retorcido da vegetação do cerrado. Esses fenômenos sazonais são fundamentais para a ecologia do cerrado, pois... Bom, galera, um aspecto importante aqui, viram que na leitura já dei uma ênfase, é que é esse fogo natural, ok? Então, o fogo faz parte da ecologia do cerrado. É natural que ocorram pequenos incêndios aí no cerrado. Isso é importante para a dinâmica desse ecossistema. O que não justifica de forma alguma alguém chegar lá e tacar fogo e falar, não, o cerrado é assim mesmo, o cerrado tem que botar fogo para ele poder se desenvolver. Não, não é assim. Se o incêndio, se esse fogo não for devidamente controlado na proporção adequada, pode destruir aquela região, destruir aquele bioma, beleza? Bom, sem contar que outros ambientes, outros biomas, como o Pantanal, por exemplo, a Amazônia, não tem nenhuma relação com o cerrado no que se refere ao fogo. Então, esses não têm uma dinâmica adequada ao fogo. Então, as espécies que hoje estão no cerrado já foram selecionadas ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo evolutivo, houve uma seleção. Aquelas espécies que não suportavam esse fogo sazonal acabaram não prosperando. Então, as espécies que lá hoje habitam já estão adaptadas e foram selecionadas em razão dessa condição aí ambiental. Então, o fogo vai ter algumas vantagens. Ele vai ajudar, por exemplo, a queimar, a destruir aquela casca mais grossa, o suber, a mais espesso ali dos troncos das árvores, possibilitando então a eclosão, aí, o brotamento das gemas laterais. Vai queimar aquele material orgânico que está ali no solo, aumentando a velocidade de devolução da matéria inorgânica, o que vai fertilizar o solo. Interessante que o calor, apesar de gerar um aumento grande da temperatura na superfície, a 5, 10 centímetros de profundidade,
quase não vai ter impacto, não vai variar tanto assim, considerando que foi um fogo mais rápido, inclusive. Então, isso vai servir para quê? Para brotar, para fazer com que aquelas sementes que estão ali embaixo, ou mesmo as raízes, acabem das raízes ou de troncos subterrâneos, caules subterrâneos, acabem saindo aí novos ramos. Então, galera, o fogo vai ser fundamental para o brotamento. Então, após o fogo, vão surgir partes mais verdes, folhas, sementes vão germinar, os brotos, as gemas vão se desenvolver. E essas gemas estavam como antes? Estavam dormentes. Olha só, galera, importante. Gema é o mesmo que broto, ok? Gema é o mesmo que broto. As gemas e as sementes ficam no estado de dormência. A dormência mantém essas gemas e sementes lá numa latência com metabolismo quase que zero. Vamos até aproveitar um momento, tem um hormônio vegetal, segredo nosso aqui. Tem um hormônio vegetal que é responsável por essa dormência e se chama ácido abscísico. Então, ácido abscísico, toda vez que você ouvir falar em ácido abscísico, lembre em dormência de sementes e dormência das gemas, tudo bem? O fogo, então, vai quebrar essa dormência, possibilitando o desenvolvimento desses novos ramos, o desenvolvimento aí, então, dessas novas partes da planta. Essa é a ideia. Então, tá lá. Aumentam a disponibilidade hídrica, não faz sentido, né? O fogo vai acabar até causando a evaporação de água. Promovem a ampliação das copas das árvores ao provocar o retorcimento? Não vai ampliar a copa, tá? Os troncos, os caules ficam retorcidos, mas não quer dizer que ficam maiores. Reduzem a população de predadores favorecendo as presas? Não, até porque reduzir a população de predadores, eventualmente, não favorece muito as presas, porque acabaria gerando uma superpopulação das presas. Então, na dinâmica dessas espécies, é interessante que haja um equilíbrio, um balanço, né, entre os tamanhos populacionais. Mas também não é essa a relação, está lá. Quebram a dormência de sementes, favorecendo a dispersão vegetal. É isso aí. Então, toda vez que falar em cerrado e fogo, entendam, o fogo é importante porque vai quebrar a dormência das gemas, das sementes, possibilitando o brotamento, o renascimento, até a comparação, né, do cerrado com a fênix, que é aquela ave que ressurge das cinzas, linda e pronta aí para recomeçar. O cerrado é assim também, mas lembrando, o fogo natural, não o fogo causado pelo homem, porque esse é potencialmente destruidor, beleza? Bom, vamos ver agora a questão 43. Vamos lá, de novo, compartilhar a tela para você poder ler junto comigo. Tá lá. Analise a seguir o artigo 27 do Regulamento de Uniformes e Insígnias do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo. Galera, olha só. Vou parar aqui. Por quê? Tem um texto grande, certo? Tem um texto grande. Concurso, provas, vestibulares, concursos públicos. Um dos grandes problemas é a gestão do tempo. Então, como sempre, a dica de sempre, nunca, vou repetir, nunca, mais uma vez, nunca mesmo, comece a ler pelo texto. Comece pelo comando da questão. Por quê? Dois motivos. Primeiro, que muitas vezes o texto é completamente inútil, você resolve a questão sem ele. E quando o texto é necessário, ao ler o comando primeiro, você já vai saber exatamente aquilo que te interessa no texto. Então a sua leitura do texto vai ser muito mais objetiva, muito mais eficiente. Então, vamos fazer aqui da forma correta. Vamos ler o comando. Tá lá. Um militar com o seguinte cadastro de identificação individual pode receber transfusão sanguínea de qual grupo sanguíneo? Opa, percebam, eu não preciso desse texto. A pergunta é a seguinte, olha, se o indivíduo é A positivo, ele pode receber sangue de quem? Quais são os tipos sanguíneos? Basta eu saber aqui qual é a regra da transfusão sanguínea. Então, vamos lembrar? Regra da transfusão sanguínea. Eu só posso doar para alguém sangue que contenha um aglutinogênio que o receptor já possua. Só para lembrar, galera, aglutinogênio
é aquele componente presente na membrana das hemácias. Então aqui, ó, é uma hemácia. Então tá lá. É possível que exista aqui, ó, o aglutinogênio A, mas também é possível que exista o aglutinogênio B. Se o indivíduo possui ao mesmo tempo em suas hemácias o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, ele vai ser então AB. Se eu tiver apenas A, é do grupo A. Se eu tiver apenas B, é do grupo B. Se não tiver nenhum dos dois, ele vai dar um resultado nulo no teste para o aglutinogênio. Resultado nulo, zero, que eu vou chamar de grupo O, ok? Então, o grupo O é caracterizado pela ausência dos aglutinogênios do sistema BO. E no caso do maisinho aqui, o mais é o que, galera? É referente ao fator RH, ou aglutinogênio D, como ele também é chamado. Mesma lógica, tá? Se o indivíduo tiver aqui, ó, o fator RH, se ele tem o aglutinogênio RH nas hemácias, ele vai ser RH positivo. Se ele não tem, ele é RH negativo. Então, esse indivíduo que eu representei aqui, essa hemácia seria de um indivíduo AB positivo. Ah, mas o nosso ali é A positivo. Então, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar isso aqui, pronto. Então, aqui está a hemácia de um indivíduo A positivo, certo? Bom, ele pode receber o quê? Aí é que tá. Ele só pode receber aglutinogênio que ele já possua, ok? Então, o que ele não pode receber? Fica mais fácil. Ele não pode receber, em nenhuma hipótese, nada que tenha B. Ele não pode receber nem sangue B, nem sangue AB. Tá? Por quê? Porque ele só tem o A. Se ele é RH positivo, é porque ele tem o aglutinogênio RH. Então, se ele tem o aglutinogênio, ele pode receber o aglutinogênio ou não. Então, fica aqui a dica, galera. Positivo recebe qualquer sangue, tanto positivo quanto negativo. Portanto, se ele é A positivo, ele só não pode receber sangue que tenha B. Ó, então, B tá fora. Opa, tá na borracha aqui, foi mal, galera. Ó, B tá fora. AB tá fora, AB tá fora, acabou. Então, A nunca recebe B, B nunca recebe A. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, doação de sangue, transfusão sanguínea, é o contrário, tá, do presente que você compra para o seu amigo, para a sua amiga. Normalmente, quando você vai comprar um presente para dar para sua amiga, para o seu amigo, tá, você pensa o quê? Pô, o que ele não tem? O que ela não tem? Você não vai comprar algo que você sabe que ele já possui, que ela já possua. Tá? Por quê? Presente repetido é chato. Agora, no caso da transfusão sanguínea, é exatamente o contrário. Eu só posso doar algo se ele já tiver. Se ele não tem, eu não posso doar. Então, quem é A não pode receber B. Então, tá aqui, ó. Resposta letra B, O negativo. Mas, aproveitando aqui, que outros tipos sanguíneos esse indivíduo poderia receber? Ele poderia receber, além do O negativo, O positivo, A negativo e A positivo, certo? Bom, e essa questão aqui tem uma outra situação que facilitou muito a vida do candidato. Por quê? Porque o O negativo é o doador universal. O negativo é o doador universal. Sangue O negativo pode ser doado para todo mundo. Então, não importaria aqui, ó, qual é o tipo sanguíneo do Silva. Porque como o O negativo sempre pode ser doado para qualquer um, não importa se o Silva é A positivo, AB, O, ele sempre poderia receber sangue O negativo. Então aqui não há a menor dúvida, a resposta letra B de bola. Beleza, galera? É isso aí. Bom, seguindo aqui então agora a questão 44, vamos lá? Vamos então aqui de novo compartilhar a tela para a gente ler junto a questão. Tá assim, em potes de palmito e outras conservas, ainda que apresentem aparência normal, pode-se encontrar toxinas altamente tóxicas que levam ao óbito. Para se inativar as toxinas, recomenda-se ferver os potes e as latas por pelo menos 20 minutos antes de consumir seus produtos. A toxina presente nesses produtos causa doença conhecida como... Bom, galera, olha só.
Essa doença aqui, conhecida, clássica, é o botulismo. E aqui você tinha que saber previamente. Então, resposta, já sabemos que é botulismo. Vamos agora comentar aqui um pouco sobre isso. Por que não é tétano? Vamos lá. Tétano é uma bactéria, é uma doença causada por uma bactéria anaeróbia que é encontrada aí no solo, em material enferrujado, bactéria da espécie Clostridium tetani, certo? Não tem nada a ver com o pote do palmito. Escorbuto é um problema causado pela falta de vitamina C. A carência de vitamina C gera então a baixa produção de colágeno, que vai gerar o enfraquecimento dos tecidos conjuntivos, do osso, da gengiva. Isso vai causar então a queda dos dentes e o sangramento. Escorbuto. Giardíase. Bom, giardíase é causado por um protozoário, Giardia lamblia. Então, a giardia é um parasita intestinal. Não tem nada a ver aí com o botulismo. Vamos lá. Bom, então a bactéria do botulismo vai produzir aí uma toxina, que é a toxina botulínica. A bactéria Clostridium botulinum, que vai produzir uma toxina, que é a toxina botulínica, que hoje é usada comercialmente com o nome de Botox. Isso, o Botox, aquele que eu não uso aqui, ó, por isso que eu tenho aqui rugas de expressão, eu não uso Botox. Mas o Botox é aplicado por quê, galera? Essa toxina causa paralisia dos músculos. Ela paralisa os músculos. Por quê? Porque ela vai impedir que o neurônio que libera o neurotransmissor para estimular a contração muscular libere então o seu neurotransmissor, que no caso específico é a acetilcolina. Então, a toxina botulínica impede a liberação da acetilcolina, que é o neurotransmissor, por exemplo, lá das sinapses neuromusculares. Então, se o indivíduo tiver uma alta concentração dessa toxina no organismo, os músculos não vão contrair, e isso vai causar aí uma paralisia respiratória, por exemplo, que pode causar morte, certo? Mas a aplicação adequada, a aplicação controlada tem vários efeitos benéficos, desde a questão estética, por exemplo, aí, retirando as rugas de expressão, até mesmo algumas questões de saúde, como por exemplo, tratamento aí para situações de enxaqueca, certo? Tratamento até para estrabismo, para poder diminuir o nível de contração da musculatura do globo ocular, para ajustar aí a direção do olho. Tratamento para quem tem sudorese excessiva, então a aplicação da toxina botulínica vai diminuir a atividade também da glândula sudorípara, reduzindo a secreção de suor, ok? Bom, então o ideal é consumir alimentos, esses envasados, enlatados, dentro do prazo de validade, mas mesmo assim observar o seguinte: quando esse alimento está contaminado por bactérias que podem produzir essa toxina, essas bactérias vão produzir gás. Então, sempre que você vai abrir uma lata aí, um vidro de palmito, ou uma lata, quando você faz o primeiro movimento, pensa na lata, você fura a lata e dá aquele assopro, se mostra que está com uma pressão alta lá dentro de gás, esse alimento não deve ser consumido, certo? Não deve ser consumido, porque se já está com muito gás ali, é porque já tem uma atividade fermentativa já há um bom tempo, então a chance de infecção, de contaminação é muito grande. Então, consumir alimentos devidamente registrados, de boa procedência e dentro do prazo de validade. Mas mesmo assim, se você vai abrir, deu aquele sopro, é porque tem muito gás, esse alimento está potencialmente infectado, não vale a pena o risco de consumir, beleza? Então aqui, sem a menor dúvida, botulismo. Tranquilidade? Beleza? É isso aí. Bom, galera, então agora a última questão aqui da prova, questão 45, uma questão de embriologia. Vamos ver então aqui junto? Vamos lá. Em operações de resgate às parturientes, observa-se a ruptura da bolsa d'água. Essa estrutura corresponde ao anexo embrionário. Bom, é clássico, Sempre tem lá na novela, então nos filmes,
a mulher está indo lá para o hospital, não deu tempo, vai ter o filho no carro, vai chegar lá alguém, o motorista do carro, às vezes, né? Um policial ou um bombeiro, vai fazer então esse socorro lá para auxiliar no parto. Rompeu a bolsa, aí aquele líquido escorre. Que bolsa é essa? Bom, essa bolsa é a bolsa amniótica, ou saco amniótico, ou membrana amniótica. Então tá lá, é o saco amniótico, certo? E esse líquido que está ali dentro é o líquido amniótico. Bom, vamos falar então aqui um pouquinho sobre os anexos embrionários. Galera, o saco amniótico, ou vesícula amniótica, ou bolsa amniótica, tanto faz, contém um líquido, que é o líquido amniótico, ou podemos chamar genericamente esse anexo de amnion. Qual é a importância do amnion? O amnion vai simular então esse ambiente aquático. Beleza? Então, o amnion é um anexo embrionário que apareceu quando os indivíduos, quando os animais passaram a viver fora da água, quando conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. E isso ocorreu então na transição de anfíbios para répteis. Então, répteis, aves e mamíferos possuem esse anexo embrionário que é o amnion, que vai conter então esse líquido que vai proteger o animal da desidratação, da dessecação e também proteção contra choques mecânicos, porque quando há um impacto na água, há uma dispersão, né, desse impacto, a onda de choque vai se espalhar e vai impedir que toda a pressão seja aplicada num ponto único. Tudo bem? Bom, saco vitelínico. O saco vitelínico tem um vitelo. Vitelo é o alimento de reserva do embrião. Então, o saco vitelínico é para a reserva do embrião. Beleza? Bom, quando você olha então uma gema de um ovo aí de galinha, a gema do ovo é a célula ovo. Se o ovo, né, tiver resultado aí de uma fecundação, for o ovo galado, né, aquela gema é um zigoto. E toda aquela parte amarela da gema é o vitelo, é a reserva daquele embrião. Por que na gema ali do ovo tem tanto vitelo? Porque o desenvolvimento vai ser externo, né? O pintinho vai demorar 21 dias ali dentro do ovo se desenvolvendo para nascer. Então, todo o alimento que o pintinho precisa para se desenvolver já está dentro do ovo. O vitelo na gema e a clara, né, que é rica em proteína. Beleza? Alantoide. O alantoide é um outro anexo fundamental que é responsável por levar até o embrião o oxigênio e por trazer do embrião as excretas. Quais excretas? Gás carbônico, que é uma excreta, e as excretas nitrogenadas, certo? Bom, trazer para onde? Aí é que tá. No caso de aves e répteis que têm alantoide, essas excretas vão ficar armazenadas ali dentro, as excretas nitrogenadas, que no caso ali é o ácido úrico. Já o gás carbônico vai ser jogado para fora. Então, o alantoide vai ser o responsável pela relação aí do embriãozinho, né, com o embrião, para levar e trazer gases e trazer as excretas nitrogenadas. Bom, e por último, o córeo. O córeo, galera, é o anexo mais externo. Então, o córeo envolve todo o conjunto do embrião e demais anexos, como se fosse uma casca. Só que é flexível. Então a casca do ovo é o córeo? Não, não mesmo. O córeo é o mais externo, uma membrana que está rente à casca. Rente à casca do ovo tem lá o córeo, que é esse anexo mais externo, por volta de tudo aí. Então nós também temos o córeo, sendo que no nosso caso, nós mamíferos placentários, o córeo vai contribuir, vai ser um dos componentes formadores da placenta. Então, galera, aqui, resposta letra A. Beleza? Bom, terminamos aqui então a resolução dessa prova, 5 questões. Se liga aí, se inscreve no canal, pessoal. Fique ligado porque outras provas virão, outras questões vão aparecer para você se preparar bem para conseguir o seu objetivo, que é passar no vestibular, passar no concurso. Então, nós aqui do Mendel temos o maior acervo de questões Fundep e isso vai estar aos pouquinhos à disposição de vocês, beleza? Então, um grande abraço. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa aí as notificações, e até a próxima, beleza? Tchau!